Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pelos recados que a gente sempre recebe através das nossas redes sociais. O nosso programa de hoje está especial para comemorar o Dia das Mães. Então eu já desejo um feliz Dia das Mães para minha mãezinha. Mãe, eu te amo muito, sou muito grata a Deus pela sua vida e por tudo que você e a avó Ione fizeram por nós, viu? Te amo muito. Feliz Dia das Mães. Estaremos juntas aí no domingo. Quero também desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que acompanham o nosso programa, todas as nossas telespectadoras que são mães, aquelas que talvez não tenham filhos físicos, mas tenham filhos espirituais. Quantas mulheres ganharam pessoas para Cristo, pessoas para Jesus e carregam também como filhos. Que Deus as abençoe. O programa de hoje é um programa que está preparado com muito carinho e eu já conto com a sua participação nas redes sociais da emissora. Nós temos o Instagram e o Facebook, que vão passar aí para vocês, e também o nosso site, que é o www.hittv.com.br. O que é que você pode fazer? Através do nosso site, você pode enviar o link para quem você quiser para acompanhar esse programa, tá? Se enquanto o programa acontece, você quiser mandar um recadinho para sua mãe ou quer participar de alguma maneira, você pode mandar para nós o seu WhatsApp no 11 3337 5886, é o nosso WhatsApp, 11 3337 5886. E a qualquer momento eu te espero também no meu Instagram, @JaqueStefano, com um pouquinho dos bastidores e do programa ao vivo. Quero te contar que hoje eu vou conversar daqui a pouquinho com a Cláudia Vieira, que é escritora, palestrante, pedagoga, mãe atípica, que conta um pouco para nós da sua história. Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vinda, viu? Tudo bem, obrigada, querida. Prazer te receber aqui. Prazer é meu. A gente vai bater papo também com a Georgia Souza, que é psicóloga clínica e vai falar com a gente sobre os desafios da maternidade. Tudo bem, Georgia? Tudo bem, Jaque. Prazer te receber aqui também, viu? Obrigada por ter vindo. É um privilégio para mim estar aqui mais uma Muita vez. Obrigada informação, pelo né? contato. Num bate-papo muito importante. Eu já vou começar o bate-papo com vocês daqui a pouquinho, mas antes a gente vai conversar ao vivo através da internet com a doutora Cíntia Arraias, que é médica do ProSangue, vai conversar um pouco com a gente sobre uma programação especial que está acontecendo para as mães doadoras. Tudo bem, doutora Cíntia? Tudo bem? Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde, um prazer falar contigo, doutora. Quero começar, antes mesmo da gente falar sobre essa programação especial preparada para as doadoras, falar sobre a importância da doação de sangue. Vamos falar sobre isso? Nossa, esse é um assunto extremamente importante, né? A doação de sangue, ela é tão importante que a gente não deveria tirar ela do pensamento do nosso calendário anual. A gente sempre fala que se uma pessoa que tem condição de doar sangue, ela doasse pelo menos 2 vezes por ano, muitos dos nossos problemas com relação aos estoques de sangue estariam resolvidos. Hoje eu posso dizer que a gente está... Pode falar. Que a gente está trabalhando... A gente está trabalhando com 40% da nossa capacidade, o que é muito baixo. Doutora, quem pode doar? Conta para nós, que eu sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Quem está em boas condições de saúde, essa é a premissa básica. Tem que ter 16, 69 anos. É importante lembrar que quem tem abaixo de 18 anos pode doar, mas desde que tenha autorização. Tem que ter pelo menos 50 quilos, vem com documento oficial com foto, vem bem alimentado, e a gente garante que é uma experiência emocional bastante importante. Doutora, para as pessoas que querem se programar, mais ou menos quanto tempo demora? Olha, demora em torno de meia hora. Quer dizer, meia horinha do seu dia, ali uma vez a cada 2, 3 meses, não altera em nada a vida, né? Doutora... A gente tem um sistema de Pode falar. agendamento. É que está dando um retorno aqui. Eu tô vendo, mas pode falar à vontade. A gente tem um sistema de agendamento online e isso acaba agilizando muito o tempo que o doador fica aqui conosco. Então, meia hora dá tempo de fazer os testes iniciais, fazer a entrevista, fazer a coleta propriamente dita e ainda tomar o lanche. Doutora, como é que eu faço esse agendamento pela internet?
www.prosangue.sp.gov.br, é super autoexplicativo, você faz o agendamento, aí já responde algumas perguntas básicas, e isso é importante porque às vezes evita da pessoa vir aqui, porque fez uma tatuagem num tempo que não está perfeito, está gripado, está tomando alguma medicação, a gente já dá uma pré-filtrada aí para evitar que o doador venha aqui e seja recusado temporariamente aqui. Então, esse autoagendamento também é bom por isso. Tá, doutora, e para pessoa que não sabe o tipo sanguíneo, hein? Porque a gente sabe que tem gente que não sabe o próprio tipo sanguíneo. Dá para agendar mesmo assim? Dá, claro. A gente fala que todos os tipos são super bem-vindos. Apesar de que a população brasileira, 90% ela é composta do tipo sanguíneo O e A, tem pacientes B, tem pacientes AB. Os pacientes AB, o plasma é extremamente necessário, né? Quando a gente coleta o sangue total, ele tem os 4 componentes ali. E o plasma AB, ele é um plasma extremamente necessário e raro. Então, assim, não importa se eu sou A ou AB, o meu sangue será bem-vindo e ele será utilizado. E eu posso assegurar para vocês, nesse momento, o que entra, sai. A gente não tem estoque mais para 3 dias, como era a nossa vontade, um estoque razoável ali, se até acontecesse alguma catástrofe, né? Não temos. Atualmente, a gente tem sangue para Doutor, uma coisa muito importante que eu queria ressaltar é que quando a gente tem um ente querido, um amigo, alguém que sofre um acidente, muitas vezes há ali uma comoção, os mais próximos pedem no WhatsApp, vá doar sangue, mas essa sensação e esse sentimento não pode existir em nós só quando é alguém que a gente conhece. O ideal é que a gente possa fazer essa doação sempre, né? Eu queria que a senhora ressaltasse isso. Sim. Na verdade, o que a gente trabalha é para doação voluntária, né? São aquelas pessoas que, de livre e espontânea vontade, vêm ao banco de sangue fazer a sua contribuição. Independente se é para ajudar um vizinho, um parente, ela vem voluntariamente, altruisticamente, tira ali duas datas do seu calendário anual e vem. E lembrando que a gente está, né, em face de uma grande tragédia no sul do país, e a gente também precisa se mobilizar. É bem possível que, mesmo daqui de São Paulo, Brasília, ou mesmo do norte, nordeste do país, sejamos requisitados a enviar sangue para o Rio Grande do Sul, porque também eles estão tendo dificuldades de coleta de sangue, né? Estão tendo dificuldade de medicamento, estão tendo dificuldade de itens básicos do dia a dia, então a gente também tem que se preparar, porque pode ser também que a gente seja requisitado para ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Então, doutora, fica o site para que as pessoas possam agendar o quanto antes para doarem sangue. E eu queria que a senhora contasse um pouco para nós sobre essa programação especial, que eu sei que conta com música, com algumas atrações para as doadoras. Conta pra gente. Isso, vai ter uma programação especial. Eu sei que assim, todas as doadoras serão muito, muito bem recebidas, todas as mamães. Podem vir com as suas famílias, com seus filhos. O pré-domingo pode ser o de sábado também. Se você não conseguir agendar para esse final de semana, a gente está falando dessa programação especial, mas você pode ir qualquer dia da semana que vem ou da próxima semana, só não deixe de doar. Doutor, eu quero dizer que o nosso programa está à disposição sempre que vocês precisarem, para que a gente retome sobre a importância da doação de sangue sempre por aqui, viu? Tá, nós que agradecemos, vocês são super parceiros sempre. A diferença, né? Quando a gente vem na TV e fala, a gente sente a diferença que as pessoas, é um clique, né? Poxa, tá na hora de ir, tá na hora de fazer a minha contribuição. Então, muito obrigado pelo espaço e até uma próxima. Então vamos lá, www.prosangue.sp.gov.br, certo, doutora? Viu? Certíssimo. Obrigada. Boa tarde, tchau, tchau. Então, aproveite esse Dia das Mães para se doar, que é o que as mães mais fazem, né? É se doar, mesmo que você não seja mãe, tá? Vai lá doar o sangue. E agora a gente vai bater papo com a Cláudia e com a doutora Georgia, que já estão aqui, que são mães. Feliz Dia das Mães para vocês, meninas. Para você também. Obrigada, uma data tão especial. E, doutora, eu quero começar falando
sobre algo que eu via muitas mães falando. Quem não é mãe talvez não consiga compreender o que a gente vai falar, mas eu não vou falar para todas, mas para quase todas as mulheres, sim, a maternidade é um renascimento, ressignifica a vida, muda tudo que a gente acha de importante. Fala um pouco sobre o que acontece com a psique da mulher depois de ter um filho. Já que, assim, a maternidade, ela é a experiência mais transformadora, mais desafiadora que uma mulher pode enfrentar. Porque desde o nascimento, a gestação em si, né, já transforma, até o próprio cérebro da mulher, ele é transformado. Com relação a todos os hormônios, a tudo que acontece. Então, desde a gestação até o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento. Então, assim, é um processo de conflitos que, quando não forem emocionais, serão sociais e assim, é algo que não tem fim. Porque cada fase vai exigir da mulher, mãe ali, mas uma fase diferente. Então, assim, a gente só vai se adaptando a esses desafios, que são, de fato, emocionais, físicos, as mudanças que ocorrem no corpo, hormonal, a pressão da sociedade, então tem essa pressão social também. Então, tudo isso são desafios que são enfrentados. E se a mulher não estiver sendo preparada, a gente sucumbe, principalmente as emoções. Olha, a gente vai destrinchar tudo isso que a doutora está falando aqui para nós. E, doutora, o meu filho ontem, antes de dormir, ele falou assim para mim: mamãe, eu te amo infinito, infinito, infinito. Eu falei: também te amo infinito, infinito. Ele falou: eu te amo mais do que você me ama. A minha vontade na hora ela falava: filho, isso nem é possível. Mas eu falei: eu também te amo mais do que você me ama. Aí brinquei com ele. E daí eu fui dormir, ele, né, já tinha colocado ele na cama dele. E eu fui dormir pensando nisso, pensando, meu Deus, que tamanho de amor, impossível. Apesar de todos os desafios, e a gente vai falar deles aqui, eu sei que existe exceção, mas até a Bíblia fala sobre o amor da mãe, né? O quanto isso é importante. Então, é quase inexplicável, né? Porque assim, Jaque, a criança em si, ela tem necessidades emocionais. E só ouvir essa demonstração de amor, eu te amo, não, eu te amo mais, quem nunca, né? A gente como mãe aqui, passar por isso, porque são necessidades emocionais que estão sendo preenchidas no filho. Por isso que a gente vê tantos casos, né? E eu, como psicóloga clínica, na terapia, vejo, meu pai e minha mãe não falavam que me amavam. Eu não cresci ouvindo isso. Então, assim, vão deixando lacunas no nosso processo de desenvolvimento. Por isso que, assim, é uma coisa tão simplesinha, antes de dormir ali, mas que deixa o nosso coração como mãe quentinho, mas para a criança também representa deles, né? muito mais, exatamente. E agora, Cláudia, eu queria começar falando com você sobre um assunto, a gente já vai destrinchar tudo com a doutora Georgia, os tópicos que a gente falou, de algo que a maioria das mães não imagina. Porque quando a gente gesta, quando a gente está esperando um bebezinho, a gente faz vários planos para o nosso filho. E quando essa criança nasce e a gente começa a perceber que algo nela é diferente dos demais, não estou falando sobre ser melhor, sobre ser pior, eu estou falando sobre qualquer diferença. Isso impacta quanto na vida de uma mãe? Conta pra gente, Cláudia. Muito. Na verdade, a Lita, nós a chamamos de Lita, né? Ela, Thalita Vieira, e nós a chamamos que eu já de... entrevistei aqui, viu? O programa com ela foi incrível. Foi legal. Ela tá dentro da síndrome do espectro autista, né? Fala um pouquinho mais pra gente. Hoje ela tem 24 anos, mas na época em que a Lita nasceu, não se falava. Hoje começou um trabalho muito envolvente, né, sobre autismo, mas não se falava. Então eu percebia que tinha algo diferente. Mas todas as vezes em que nós tentávamos explorar aquilo, saber, levar em um profissional... Ter um diagnóstico. Era uma criança peralta, era uma criança teimosa, era uma criança preguiçosa, era uma criança terrível, diziam-se assim, mas não chegava-se ao ponto do autismo, não se falava sobre isso. Então, para mim, né, como mãe, o período mais difícil foi escolar. Porque... Como vocês disseram sobre amor de mãe, a gente ama a criança do jeito que ela vier. Para mim, estava tudo bem. Esses dias um psicólogo estava me entrevistando e a gente ficou até emocionado, porque a pergunta dele foi a seguinte: o que mais foi difícil para você? E aí, quando eu respondi para ele, ele até se emocionou. Mas a maior dificuldade para mim era... o olhar das pessoas. Porque para mim, na minha casa, com a minha família, estava tudo bem. Eu sabia que ia ter o tempo, eu sabia que ia chegar um tempo que ela ia aprender, porque ela foi aprender a ler com
11 anos, ela era só monossilábica, né? Então, para mim estava tudo bem, eu amava do jeito que ela era. Mas o olhar das pessoas, a incompreensão das pessoas, as pessoas querem mudar o seu filho, eles querem pegar o seu filho e dizer, tá tudo errado, ele fala errado, ele enxerga errado, ele brinca errado, tudo tá errado. Só que você, como mãe, você entende que tá tudo bem ele ser assim. E, além de tudo, um julgamento muitas vezes da sociedade falando que vocês estão criando errado. Você deve ter passado por isso também, né? E assim, e sociedade, né? Tipo escola, os lugares que nós vamos, igreja. Ai, eu ia te perguntar da igreja. Eu A ia chegar aí igreja, também. a amada na igreja. Nossa, tem irmãos que até impõem as mãos para expulsar, que tá uma coisa ruim, né? E aí você com aquela... Existem momentos em que você quer explicar, tá? Então eu estou falando tudo com conhecimento. O conhecimento que eu tenho hoje não é o conhecimento que eu tinha 24 anos atrás. Depois eu fiz várias fiz vários estudos para fui entendendo tudo. Mas na época era só conhecimentos empíricos Era só uma mãe mesmo. sem diagnóstico, inclusive, sim, né? Sim. E aí eu agia simplesmente com amor. Tá certo? E eu vou dizer a você que o amor, ele é curador, restaurador, vivificador. O amor te dá esperanças. O amor faz você ver o que ninguém vê. O amor aumenta a sua fé. Fala que o amor é um músculo da fé. O amor te faz ver coisas inimagináveis, assim. E o amor fez vocês vencerem, né? Menina, a gente chegou até aqui por conta de amor mesmo. Porque se nós fôssemos olhar, prestar atenção e ouvir tudo que diziam, nós não chegaríamos até aqui. Então, a Lita, que foi ler com 11 anos, que foi chamada de burra, gente, eu tô falando a verdade, de burra na escola. Eu pagava uma escola até um tanto... tinha que pagar uma escola para ela não ter um aprendizado melhor. Mas lá nessa escola, ela foi chamada de burra. A professora desenhou uma tartaruga na lousa, enorme, colocou o nome da tartaruga de Thalita, você acredita? E hoje você, como psicopedagoga, vê e fala, gente, meu dá até Deus. uma coceira, né? E aí, o que acontece? Eu fui orientada a processar a escola e tal. Falei, não vou fazer nada disso. Eu só a troquei de escola. Vocês já eram cristãos nessa época? Eu já nasci crente. Ela cresceu na igreja, então, Sim, também. Peraí que a gente já volta mais a destrinchar esses pontos. Você viu, menina? Tem muita coisa pra gente falar. Sim. Agora, doutora, eu quero que você fale um pouco pra nós sobre essa expectativa. Eu tenho sonhos pro Davi, você tem sonhos pra sua filha. Nós temos sonhos pros nossos filhos. Nós temos expectativas. E nem sempre eles atendem exatamente a nossa expectativa. Eu tava conversando com uma amiga que tem um filho, a gente ficou grávida junto, tem um filho da idade do Davi. Daí ela falou, o meu filho já tá lendo. Gente, o Davi não tá lendo. O Davi já identifica as letras, identifica algumas sílabas. Mas ele ainda não tá lendo. Daí, parece que a gente já tá Olha, já tô me cobrando no negócio da alfabetização. Fala um pouco sobre isso da fala da Cláudia, por favor. É super importante isso, porque assim, a gente tá falando aí de idealização. E eu tô vendo assim, ela falando aqui vários desses conflitos com pacientes que eu tenho. E a mesma coisa, falavam para mim, né? E eu tenho isso na terapia. Georgia, eu quero proteger o meu filho. Porque é exatamente sobre o amor. É uma criança normal, mas sai na rua, o julgamento das pessoas. E as pessoas, inclusive da igreja. Então, a gente fala sobre isso, mas é algo que infelizmente é comum. Eu acho que essa é a o pior julgamento. parte. Porque é onde a gente espera ser acolhido, é o amor das pessoas. Então, tudo isso fere o que é a nossa idealização. Então, e eu vejo esse processo, até com vários pacientes que eu tenho, no sentido de romper essa idealização. Porque, assim, o julgamento é do outro. Tá, mas pra mim tá perfeito, é o meu filho. Então, o que a gente busca? Um equilíbrio entre o que a mãe precisa com relação à idealização, trabalhar esse estado mesmo, mas com relação à necessidade do filho também. Então, esse equilíbrio, porque o julgamento das pessoas sempre vai existir. E, não tem jeito. Uma coisa que acontece quase em todos os casos de crianças que são diagnosticadas com autismo, com qualquer síndrome, com síndrome de Down, às vezes até com uma dificuldade que seja relacionada à aprendizagem. Não é o caso da Cláudia, da família dela, mas eu já vi muitos casos, a doutora deve ter visto muito, que o homem abandona essa família. O homem, ele desiste. O homem, ou ele deixa tudo nas costas da mulher, ele desencana. E quem fica com toda essa responsabilidade, na maioria das vezes, bom, você deve ter visto isso também se repetir com mulheres que você tem contato, que têm filhos atípicos. Fala um pouco sobre isso, doutora. De fato acontece, porque assim, gera uma sobrecarga. Porque assim, a criança ela vai ter necessidades especiais. Só que até a mãe, a gente trabalhar aqui dentro, trabalhar o nosso emocional sobre como lidar com tudo isso, porque exige. A mãe ela vai se anular por muitas coisas.
de necessidades pessoais em detrimento das necessidades do filho. Então, isso vai causar um conflito dentro, que aí a gente vai ter que buscar trabalhar isso. E é um processo muito forte que a gente faz com relação a isso na terapia, para trazer esse equilíbrio emocional. Porque senão só vira aquela doação. E ser mãe é se doar o tempo todo. A gente se doa, a gente se dá, a gente cuida. E aí eu quero perguntar para a Cláudia, das mães de um modo geral, eu falo isso como mãe, e eu quero perguntar se aconteceu com você, para daqui a pouco a doutora explicar do ponto de vista psicológico o que é. Você se anulou por algum tempo? Gente, eu falo que eu sou um caso meio... não sei, talvez uma palavra que eu pudesse usar, mas um caso diferenciado, porque a minha família é maravilhosa. Eu tenho um pai maravilhoso, eu tenho uma mãe maravilhosa, eu tenho 5... Rede de apoio, né? Eu tenho 5 irmãos do céu, eu tenho 5 irmãos maravilhosos. Então, os meus irmãos me ajudaram muito. A minha família tem muitos professores. Então, por exemplo, depois que eu troquei a Thalita de escola, ela foi para uma escola em que meu irmão era professor de matemática, que a minha cunhada era professora de português, meu marido era professor de geografia. Então, assim, todo mundo em prol da Thalita, né? E todo mundo ajudava, todo mundo ensinava, todo mundo... Quando eu me esgotava, tem um dia que você se esgota. Teve dias que eu sentava só para chorar. Eu sentava e chorava, ai, cansava. Só que nesse período que eu estava chorando, a Thalita estava com a minha mãe, a Thalita estava com o meu pai, a Thalita estava com um tio, a Thalita estava com alguém que podia cuidar dela. E depois que eu chorava muito, né, levantava, orava, toda a gente ora, né? Eu orava e eu tinha certeza, falava, não, eu vou conseguir. Eu levantava a cabeça e eu ia em frente. Mas se eu puder... se você me dissesse assim, Cláudia, o que você falaria para uma mãe? Uma palavra-chave, eu diria a elas, cuide da sua cabeça, cuide da sua mente. Porque se você ficar só, atrelada ao seu filho, tudo é o seu filho, tudo é o seu filho, e você se anular por completo, você vai ter alguma coisa grave, você vai, como dizia minha avó, dar um piripipaque, que essa palavra não tem na psicologia, mas minha avó dizia isso, vai dar um piripipaque e o seu filho vai ficar sem você. Eu vou me preparar para dar um recadinho e eu quero aproveitar essa fala da Cláudia e perguntar para a doutora Georgia. Doutora, esses dias eu falei até aqui no programa sobre o burnout materno. Achei super interessante esse tema, algo que a gente nunca tinha falado, que é o esgotamento relacionado à maternidade. Isso para qualquer mãe. Eu já tive muitas conversas e hoje a gente que é mãe, às vezes fala assim, nem comenta com quem não é mãe, porque não vai entender, não tem nada a ver com amor, a gente ama incondicionalmente, mas às vezes você olha e fala, meu Deus, eu tenho janta para dar, eu tenho lição de casa para ajudar a fazer, tem que tomar banho, tem que pôr na cama, tem que ter atenção, quer brincar de esconde-esconde, meu Deus, socorro, o que eu faço? Apesar de ser extremamente prazeroso, apesar de a gente ter muito amor, se a gente não prestar atenção, o esgotamento pode andar junto com a maternidade. Não tem? Enquanto a senhora responde, eu me preparo para dar um recadinho. Doutora, pode falar. De fato, isso vai acontecer porque, assim, a maternidade, ela pode ser uma fonte de prazer, de satisfação e de realização, e o que realmente é, mas pode sim ter o fator com relação ao estresse e à sobrecarga. Justamente por toda a demanda que envolve o cuidar, o maternar, todas as necessidades que a criança vai ter. Então, é necessário que a gente tenha esse momento de autocuidado, para que a gente se preencha com as necessidades que a gente tem, que precisam ser preenchidas, para que a gente possa transbordar daquilo que a gente carrega e cuidar bem. E agora eu vou pro break, daqui a pouquinho eu tô de volta, a gente continua o nosso bate-papo, não saia daí. Nosso programa está de volta, esperando a sua participação nas nossas redes sociais, no Instagram, @nosso programa, na fanpage facebook.com/nossopgm. Te espero também no meu Insta, @jaquestefano, e a qualquer momento você participa através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Hoje o nosso programa está especial, falando sobre o Dia das Mães. Mais uma vez, parabéns a todas as mãezinhas que nos assistem. Hoje a gente está conversando com a Cláudia Vieira, que é escritora, palestrante, psicopedagoga e conta para nós também a sua história como mãe atípica. E eu estou conversando também com a doutora Georgia Souza, que é psicóloga clínica. Doutora, eu quero retomar esse bloco, já vou falar mais sobre isso com a Cláudia também,
mas eu vi uma coisa muito interessante. Eu sigo muitas pessoas do Rio Grande do Sul e é lógico que com essa tragédia a gente acaba seguindo mais pessoas para se informar, para poder entender como a gente vai ajudar. Inclusive, eu até estou conversando para ver como a gente vai poder trazer essa informação aqui, tá? Estou fazendo as minhas doações, estou colocando lá para vocês no meu Instagram, como eu estou separando as roupas, as peças que eu vou doar. Mas uma mãezinha que eu sigo, ela é mãe. O que ela faz na internet? Ela divulga a maternidade dela. E daí ontem ela gravou um vídeo de desabafo, ela falou, gente, eu tô recebendo hater aqui, as pessoas estão me cobrando, estar ajudando. Eu sou uma mãe cansada, é isso que eu sou, ela falou. Eu sou uma mãe de uma criança que ainda amamenta, de um ano e meio, que tá praticamente só amamentando, porque aonde ela tá, exatamente aonde ela está, ela tá bem, só que ela tá ilhada, então não tem como conseguir comida. O marido dela extremamente solicitado no trabalho nesse momento, não tá podendo dar muito suporte em casa. E ela falou, vocês estão me cobrando que eu vá pra linha de frente ajudar? Gente, eu tenho uma criança de 1 ano e meio, eu sou só uma mãe cansada. E aí a gente volta naquele ponto que você falou pra nós, que é como a sociedade julga as mães, né? E aí é necessário buscar esse equilíbrio, Jaque, porque assim, principalmente numa situação de uma catástrofe desse nível, você sendo cobrado e vendo tantas pessoas realmente necessitando de ajuda, mas e ali? E o seu olhar? Ninguém vai ter esse olhar sobre você. Então, se a gente não buscar esse equilíbrio, o dar vai estar sempre sendo muito maior por conta dessa autocobrança. E a Bíblia fala que há momento para tudo. Existem pessoas que podem estar no momento de ir para a linha de frente, mas existem pessoas que estão no momento de acolher os seus, né? Ela já está liberando, vai lá, eu cuido da casa, não te coloco obrigação aqui sobre o cuidado, vai com a mente livre que eu cuido daqui. Então, ela já está fazendo dela. Isso já é uma doação, já né? É muito, já está doando uma parte dela, metade dela para estar ali. Então, já é um grande... Só que assim, as pessoas sempre querem mais, querem mais, querem mais. É como se nunca fosse o suficiente. Então, quando a gente fala do julgamento, né, dessa cobrança excessiva, é exatamente sobre isso. Então, buscar retomar esse olhar. Peraí, o que eu tenho feito? Qual tem sido o meu papel? O que eu tenho feito por mim, pelos meus... E, de uma forma geral, por todos. Então, a gente coloca, né, cada pecinha num lugar nesse sentido. Jorge, e uma coisa que a Cláudia falou no bloco anterior e eu quero retomar agora, que é sobre a gente também entender o que dá pra gente fazer por nós. Eu converso com as minhas amigas que são mães, eu acho que é muito importante a gente entender do que a gente não abre mão. Eu, particularmente, eu consigo me virar fazendo uma escova, eu consigo me virar com algumas coisas, mas unha é uma coisa que eu não abro mão. Eu preciso fazer a minha unha. Isso não tem a ver necessariamente com a unha, isso tem a ver com ter 1 hora, pelo menos, uma vez por semana para fazer algo por mim. Todo o resto, eu tenho uma amiga que ela não abre mão de fazer a sobrancelha. A sobrancelha para ela é muito importante, então de 15 em 15 dias ela tira 1 hora para ir a um lugar que ela gosta especificamente fazer a sobrancelha. Eu tenho uma amiga que é o cabelo, ela gosta de fazer toda semana o cabelo, então... Se em alguns momentos da maternidade não dá para fazer tudo, quando as crianças são mais novas, não dá, você tem que escolher o que você vai fazer. O marido, ele volta com o cabelo cortado, a esposa, ela se planeja por 1 mês para fazer luzes, eu falo pela minha experiência. É diferente, mas alguma coisa dá pra gente fazer, não dá, doutora? Se a gente falar assim, quando a criança é pequena, a gente mal toma um banho direito, né? Já tá ali na porta, então... Essas prioridades são importantes, Jaque, porque assim, se você não estiver bem com você e a sua relação, ela é a premissa para todas as outras relações. Você não vai ser uma boa mãe, por quê? Vai ser sempre uma sobrecarga. Eu tô cansado. Não para de me chamar. Quantas vezes a gente ouve a palavra mãe por dia? Meu Deus. Então, se a gente não trabalhar o nosso estado mental para a gente dar conta de toda essa demanda, isso vai gerar essa estafa. Então, o que é para ser algo prazeroso, o que é para ser uma realização, gerar vida, uma satisfação, se torna uma fonte de estresse e sobrecarga. Então, vira aquela obrigação e vai o quê? Acometendo patologias. Porque eu tô cansada, tô estressada, tô ficando ansiosa porque eu não consigo fazer nada, porque eu tenho que estar cuidando aqui, me doando aqui. E isso vai trazendo o quê? Confusão mental. Porque a gente começa a não organizar. Então, ter esse tempo é o quê? Separa, respira, se organiza. Deixa eu fazer minha unha, tô aqui fazendo a unha, mas só que oxigena a mente, os pensamentos. Tô arrumando o cabelo, tô tomando um cafezinho, tô lendo terapia, alguma coisa, né? Tô na terapia, uma coisa que eu bato muito forte com as minhas pacientes. É o meu tempo, Jorge, tá aqui, externalizo para quê? Para não falar para quem não é necessário ouvir isso ou colocar para fora sentimentos e emoções que vão ser manifestados através de palavras e coisas ruins, atitudes negativas. Então, e vão isso gerar é o quê? consequências no resto da vida dessa criança. Pesadas, né? E pesadas. E lá na frente a criança vai ter que lutar para organizar tudo isso. Então, assim, o que é isso? Clareza. Eu preciso ter o meu tempo para me organizar para poder ser melhor para o outro. Eu falo uma coisa tão importante, claro. Já que só nesse sentido. Autoconhecimento, ele é muito isso. Eu logo me conheço que sei que eu preciso evoluir a cada dia. Então, eu me conheço tanto que eu preciso desse tempo para ser melhor para o outro. Porque com esse tempo eu sou melhor para mim. E sendo melhor para mim, eu posso ser melhor para o outro.
Agora, Cláudia, aproveitando tudo isso que você falou e que a doutora falou agora, eu queria que você contasse para nós os desafios, como a gente tem um público cristão também muito grande aqui que nos assiste, quais foram os principais desafios de uma mãe atípica dentro da igreja? E aí, não estou falando de placa, tá? Estou falando de um modo geral, claro. Olha, até hoje, o maior desafio é a falta de conhecimento, né? Eu acho que tudo que você conhece, você lida melhor. Então, não estou dizendo para ninguém ser um PhD no assunto, porque nós estamos estudando, está todo mundo buscando, está todo mundo querendo saber, tal, mas tem pessoas que não sabem o mínimo e elas estão em frente de um grupo de criança, um grupo infantil. É a professora da salinha, né? Que todas as igrejas agora têm uma salinha, e às vezes não tem o mínimo de conhecimento sobre o assunto. Então, o legal é a pessoa se inteirar, ler, ver vídeos, ler livros e saber pelo menos o mínimo para saber como lidar. Porque a pergunta, qual era o meu maior desafio? Porque as pessoas não têm conhecimento e aí as pessoas querem falar. Falam o que vem na cabeça, palpitar, né? Falam qualquer coisa, elas não se importam se elas vão te magoar, elas não se importam se aquilo vai te ferir de alguma forma. Eu já tive um privilégio por ter uma mente já um pouco mais esclarecida, por gostar de ler, por ter uma família acolhedora, mas e quantas pessoas não têm isso? Muitas pessoas saem da igreja, inclusive, Quantas né? pessoas não têm isso? E aí, eu já ouvi falar, mas você não pode fazer essa menina ficar quieta, manda ela calar a boca. E quantas vezes a Thalita tirava a roupa na hora do culto, toda a roupa, e vinha toda sem roupa. Mãe, estava me apertando. Aí falou, você não viu isso, gente? Naquele momento eu não vi. Quando eu vi, ela já estava sem roupa. Uma etiqueta que coça. Eles tiram, né? Eu tinha um aluno, o nome dele era Isaac, e quando caía uma gota, na mochilinha dele, né, da escola, já tinha um parzinho de roupas. Porque se caísse uma gota de água na roupa dele, uma gota, ele tirava a roupa toda, e saía nu. Aí eu tinha que correr, abraçava e vestia. A mãe dele, meu Deus, a mãe dele tinha uma gratidão tão grande. Mas, Cláudia, me fala uma coisa. Vamos ajudar quem frequenta alguma igreja e não sabe como lidar. Eu não sei se eu contei isso no dia que a Thalita veio aqui. Não sei se eu falei no ar ou se eu falei fora do ar para vocês. Eu lembro que nós temos um casal de amigos que tem um filho com autismo. Eles têm a filha mais velha e o filho mais novo com autismo. E daí nós íamos a uma igreja onde meu marido ia pregar e o marido dela ia tocar e nós fomos com a família. E a gente pensou muito, a gente avisa a igreja antes ou não, porque eu não queria que a família ficasse constrangida. É uma criança que pode gritar em algum momento, ele estava na escolinha, teve uma hora que ele saiu correndo da escolinha e poderia tirar roupa em algum momento. Como a gente prepara uma comunidade que não está preparada? Porque eu também tenho muita preocupação de deixar os pais constrangidos. Fala um pouco sobre isso. Eu acho tão legal falar a verdade. Eu acho que a verdade é libertadora. Eu acho tão interessante. Por exemplo, eu chegava nos lugares com a Thalita e eu já falava, gente, e eu não tinha esse conhecimento que ela... Eu falava, gente, não, a Thalita ela é um pouco diferente, tá? De vez em quando ela rosna. A Thalita rosnava. Ela fazia... Eu falava assim, ela tem umas coisas diferentes, mas ela é legal, viu? A gente vai... Eu sempre falei a verdade. Chegava em alguma casa de amigos, de parentes, de pessoas, eu falava, né? E eu sempre levei isso de boa. Então, às vezes eu falava até rindo. E as pessoas, às vezes, uns achavam até engraçado, embora não fosse, mas até achavam engraçado. Mas eu chegava e falava a verdade. Então, eu acho legal, para você que é pai, para você que é mãe, tio, fale a verdade. E fale a verdade também para o seu filho, se você já tem um diagnóstico. Olha, filho, mãe, não estou conseguindo comer. Filho, talvez seja por conta da sua seletividade alimentar. O autismo, ele traz essas variações, esses problemas. Fala a verdade. E como a verdade gente faz é com as outras libertadora. crianças? Fala para as outras crianças, porque assim... Sim, fala eu tive o quê? uma sala... Olha, Como a que a minha gente faz sala de isso? aula tinha o Isaac, né? E o Isaac, ele vinha para bater a cabeça na parede, eu tinha que segurá-lo, eu tinha que ajudá-lo. E aí eu falava para todas as crianças, gente, o Isaac, ele é um pouquinho diferente, mas nós vamos amar o Isaac do mesmo jeito que nós nos amamos. Vocês ajudam uma pro? Você acredita que eles se prontificavam a ajudar? Então, a gente, como mãe, pode falar que aquela criança é um pouco diferente de você, mas você também deve amá-la, você também deve brincar com ela. Como que a gente vocês pode podem fazer isso? aprender com ela, porque às vezes, gente, quantas coisas quando eu falo de Isaac, às vezes eu fico me forçando para não me emocionar, porque quantas coisas eu não aprendi com esse menino, quantas coisas ele não me ensinou, sabe? Então, se você tiver um olhar de amor, se você tiver um olhar de compaixão, sabe, um olhar de empatia,
Você vai fazer o mundo melhor e você vai aprender com essa criança, você vai aprender com essa pessoa. E não é só uma criança, é um adulto, é um adolescente. Hoje, quantos adultos Pessoas que estão tendo diagnóstico agora, né? Que Agora! têm o diagnóstico agora, Sabe né? o que é legal? É você não se achar melhor que todo mundo, não achar que a sua família é a perfeita e só a família do outro, se você fica achando que a família do outro tem um defeito porque o filho dele é um pouquinho diferente. Não, gente, cada família tem os seus pontos a melhorar, cada família tem os seus pontos fortes, os seus pontos a melhorar e a gente vai trabalhando junto. Não somos perfeitos. Na minha casa, nós não somos perfeitos, mas nós somos felizes. E nós somos felizes com o que temos, com o que dá, com o que pode, com o que está nas nossas mãos. Então, na igreja, chegou uma criança e você sabe, ela tem um diagnóstico, olhe com um olhar de amor. Cláudia, eu não sei o que fazer. Ame. Se você amar e respeitar, uau, tá ótimo. Você conseguiu amar aquela criança, conseguiu respeitá-la, ótimo. Olha, escutei um pastor falando que na salinha das crianças estava ensinando sobre a criação. Estava ensinando sobre a criação na igreja presbiteriana. A Thalita foi palestrar lá em Pinheiros, semana passada. E um pastor contou esse testemunho. E falando sobre a criação, a criança saiu da sala, né? Saiu da sala e foi para um jardim que tinha na igreja. Aí a professora ficou nervosa, foi falar com a mãe, fez aquilo. As pessoas costumam fazer isso, mas não foi observar. E quando a mãe chegou lá, a criança, a menina, estava observando uma joaninha. Ela estava deitada, com a mão no queixo, observando a joaninha. E aí o pastor disse assim, ela foi a única que entendeu a criação, porque ela está aqui observando a criação de Deus. Porque os autistas, eles focam em alguma coisa, ele vai prestar atenção naquilo ali, ele vai pegar aquilo, vai fazer aquilo minuciosamente. É só você entender. Eu fiz pós-graduação em intervenção ABA, e o ABA é exatamente isso. Você pega uma criança e você vai lidar com ela de acordo com as necessidades dela. Cada um com as suas necessidades, cada um com a sua especificidade, cada um naquilo que precisa, porque o espectro, cada um é de um jeito, elas não são iguais. Então, se eu generalizar aqui, se eu falar assim, vocês precisam tratar uma criança no espectro autista assim ou assim. Não tem uma forma mágica, não tem uma regra. Você vai tratar cada criança do jeito que ela precisa tratar. Cada um na sua individualidade, cada um com o jeito que precisa. E como é que eu faço isso? Não tenho conhecimento, não sei o que fazer. Amor e respeito. Eu acho que o amor e o respeito são as palavras chaves para você desenvolver e desenrolar com qualquer, não só autismo, mas com TDAH e com outras... Com qualquer distúrbio de aprendizagem, isso, né? Qualquer situação. Agora, doutora, eu queria que você falasse para nós um ponto que também é muito importante, que eu tenho experiência, eu tenho amigas que têm um filho que tem qualquer condição, pode ser autismo, TDAH, sei lá, dificuldade para aprendizagem, seja ela qual for, e o outro filho não. E o que eu percebo fica uma cobrança muito grande para o outro filho. Tem que ajudar em tudo, ele tem que entender. Não é o caso de vocês, porque vocês têm só a Thalita, mas eu já vi várias vezes que esse outro filho, seja ele o mais velho ou o mais novo, os horários dele são de acordo com as terapias desse filho que precisa de uma ajuda diferenciada. Qual que é a dica para essa mãe que também está vendo isso, né? Ela quer dar atenção igual para os dois, mas tem um solicitando mais ali. Como fazer isso? Isso vai ser uma etapa de adaptação também. Eu tenho pacientes dentro dessa circunstância também, porque assim, tudo é novo. Eu cresci com uma criança assim, o meu primeiro filho foi diagnosticado dentro do espectro. E agora? Como que eu vou cuidar de uma criança que é muito mais acelerada, que faz tudo muito rápido, que tem outro modo de desenvolvimento? E agora? Então, tudo se torna novo para essa mãe também. Então, ela vai precisar buscar esse equilíbrio, porque o que antes era uma idealização aconteceu de uma forma diferente. E aquilo que virou-se a rotina, porque meu filho assim, aprendi a amá-lo, a aceitá-lo dessa maneira e agora tudo muda de novo. Então, isso precisa ser ajustado dentro dessa mãe também, justamente para que isso não aconteça, porque senão essa criança, vamos colocar nela todas essas expectativas em detrimento das necessidades especiais do outro. Então assim, precisa ter atenção, é necessário buscar esse equilíbrio emocional, porque a gente está falando de emoções. Como que eu lido agora? Porque eu aprendi a lidar, então eu tenho pacientes dentro desse caso que assim, traz essa confusão. Como que eu ajusto isso? Porque ele precisa, mas também o outro ainda é pequeno. Eu preciso equilibrar agora esse cuidado para dar atenção sem sobrecarregar, mas não posso descuidar também. Então, é necessário buscar. Eu falo que assim, equilíbrio é a palavra da vida, Jaque.
Agora, Se a gente doutora, não busca esse equilíbrio, fica algo disfuncional. e quando a mãe não tem o que a Cláudia teve, o que nós temos, que é a rede de apoio? Quando falta essa rede de apoio? Eu sei que muitas pessoas podem terceirizar, mas tem gente que não pode. Eu já ouvi relatos de mães que tinham que deixar o filho com 7, 8 anos sozinho em casa porque precisava sair para fazer uma coisa chamada trabalhar. Não tem o que fazer, não tem com quem deixar, não tem dinheiro para pagar alguém. Então, o horário que essa criança não está na escola muitas vezes é o horário que ela vai ter que ficar em casa, às vezes com o irmão mais velho, às vezes sozinha. Essa mãe que não tem rede de apoio, quais até os sinais de alerta para a gente procurar uma ajuda, doutora? Se a gente olhar até o papel da mulher, né? Se a gente vir nesse desenvolvimento aí do século XIX, XX, né? A mãe que só cuidava dos afazeres, né? Que só ficava em casa, cuidava dos filhos, do marido. Então, século XX foi tendo essa transformação até da evolução da mulher. Com isso, acarretou-se muito mais as responsabilidades que a gente tem de trabalhar, até pelas questões econômicas que a gente tem hoje, tudo isso acarreta quem? A mulher, principalmente. Porque agora não é mais sua casa, é o marido, é o trabalho. Só que, emocionalmente falando, isso se torna uma sobrecarga para nós, mulheres. Eu tenho pacientes que chegam para mim e falam, Georgia, hoje eu só queria sentar, assistir sessão da tarde em casa e pronto. Sabe, aquela ambição. A gente fala do empoderamento, é importante a gente ter o nosso espaço, trabalhar é maravilhoso. Só que, para cada conquista, a gente faz uma renúncia. Então, a gente sabe que o peso de todas essas conquistas que a gente vem tendo, a gente está renunciando tempo com os nossos filhos, tempo que seja dentro de casa. Então, eu ouvi isso e falei, poxa, é verdade, né? Quando a sessão da tarde, né? Sentar ali, não dá mais. Porque a vida hoje está muito acelerada, o ritmo que a gente vive é tudo muito frenético, as conquistas, o ter, todo esse empoderamento, e você é conhecido pelo que você tem, e aí invalida o que você é, e hoje aquilo eu só quero ser mãe. Se alguém fala que só quer ser mãe hoje, essa mulher é julgada. É verdade. E é isso que eu queria que você falasse para nós sobre esse ponto da sociedade. Porque se a mãe parou de trabalhar para cuidar dos filhos, alguém vai falar assim, mas parou de trabalhar? Se a mãe não parou de trabalhar e tem os filhos, teve os filhos e continua trabalhando, ela vai ouvir. Mas teve filhos e trabalha fora e não cuida dos filhos. Então, sobre a sociedade, ela sempre vai julgar independente da sua escolha. Se você tivesse que trazer para nós aqui, doutora, pontos de alerta para que essa mulher procure ajuda, tem alguns tópicos que você poderia citar para nós? Já que, assim, a rede de apoio, ela se torna fundamental, facilita muito a nossa vida, mas, de fato, nem todo mundo tem. E principalmente hoje está todo mundo correndo atrás de algo. Então, a vida está muito corrida, eu vou parar. Então, claro, é muito mais próximo mãe, irmãos, família proporcionarem essa rede. Só que, se você não tem possibilidade, migrou, mora em outros lugares, tantas circunstâncias da vida que possibilitam isso pra gente, que você acaba ficando sem essa rede, eu falo que, assim, o segredo da vida é, se você não estiver bem com você, com as suas emoções, você nunca vai conseguir se posicionar de uma forma mais confiante e segura. E isso vai refletir no seu casamento, na sua profissão, na educação dos seus filhos. Então, assim, o primeiro passo é ter esse olhar para dentro de você, cuidar das suas emoções. Como que você tá? Quando as luzes se apagam, acabou, deitou ali, como que você tá? Porque, assim, tem coisa que a gente precisa de ajuda para ter esse cuidado. A gente não foi criado aprendendo a cuidar das nossas emoções, que a gente vê, engole o choro, não faz isso, vai ficar ali. Não, hoje a gente precisa, se conscientizou-se muito mais sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Isso reflete no nosso posicionamento. A mulher que eu sou, a maneira como eu cuido da minha casa, como eu lido com o meu marido, como eu cuido dos meus filhos, tudo isso vai vir da relação que você tem com você. E o principal, equilibrar corpo, mente e espírito. Se essa tríade não estiver bem equilibrada, em detrimento de uma ou de outra, sempre a gente vai ficar disfuncional em algum padrão. Georgia, prazer te receber aqui. Para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o Instagram, @psi.georgiasouza. Tem também o e-mail passando para vocês e o telefone, que é o 11 934 14 2067. Mais uma vez, obrigada. Perfeito, Feliz Dia das Mães. obrigada. Obrigada. Volte sempre. Pra você Clau, também. e você, para finalizar, queria que você deixasse um recado para todas as mães atípicas. Você representa todas hoje aqui. Gente, que coisa mais linda. Gente, eu quero dizer a você que a esperança não pode morrer dentro de você. Em qualquer coisa que você fizer, principalmente como mãe atípica. Meu Deus, hoje, a Lita, que teve todos esses apelidos, esses rótulos, né? Hoje a Thalita montou uma empresa que deu certo, né? A Thalita, nós deixamos o nosso trabalho. Vocês foram trabalhar com ela, Nós falou, fomos né? trabalhar com ela. Hoje a Thalita é minha patroa. Hoje a Thalita é minha patroa do pai dela. Eu já passei em 3 concursos
concursos públicos, mas deixei tudo e para trabalhar com a minha filha. O Jonas também, nós trabalhamos com ela, meu pai, minha mãe. Então, assim, aquela menina que todo mundo rotulou, mas eu tinha certeza. Eu colocava a mão na cabeça da Thalita todos os dias. E eu falava, Lita, você vai brilhar, filha, você é diferenciada, você vai conhecer o mundo. Eu profetizava todos os dias. Então, hoje, viajo com ela para ela palestrar e é tão legal eu ver a evolução dela. Agora, em junho, ela se forma em biomedicina, né? Parabéns. E é nossa patroa e trabalha, a gente se cuida, nós nos cuidamos. Mas mesmo com 24 anos, todos os dias ela deita na minha cama e dorme um pouquinho comigo. Todas as noites. Ai. É beijo, abraço, cheirinho. Ela é o meu grudinho, o meu chiclete. Eu tenho que encerrar. Mas, ó, vou deixar aqui essa palavra final que a Cláudia falou. Independente de como é o seu filho, se ele é atípico ou não, profetize bênçãos. Isso. Bênçãos de acordo com a palavra de Deus sobre a vida deles, tá? Para quem quiser entrar em contato com a Cláudia, saber mais um pouco sobre o dia a dia delas, tem o Instagram, que é o @aclaudiavieiraoficial. Tá passando direitinho para vocês, Cláudia? Mais uma vez, feliz Dia das Mães. Obrigada por ter vindo dividir sua história, amor. viu? Volte sempre também. Obrigada, meninas. Mais uma vez, feliz Dia das Mães a todas as mães que nos acompanham. Obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Um beijo grande e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.